Bom dia! Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Bom dia. O WhatsApp atualizou. Eu não consegui mandar o link para a linha de transmissão. Depois eu vou ver como que vai ficar essa parte. Bom dia, Itamar, Matheus, Midian. Bom dia, Francisco. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, quais são os elementos e como podemos usar a armadura de Deus. Matheus, faz um favor, manda lá no grupo, no Transformados pela Graça, o link da live, por favor. Não consegui compartilhar lá. Bom dia, Leandra. Bom dia, Camila, Silvânia. Bom dia. Mais uma sexta-feira, vocês estão animados? Mais uma sexta-feira que o Senhor permitiu nós estarmos aqui falando, né, da palavra dele. Semana passada nós falamos sobre como enxergar na ótica espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a armadura. Se você não viu de semana passada, assista porque tá gravado e você vai entender melhor essa live de hoje também. Vamos orar para a gente iniciar. Feche seus olhos, se você puder. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais essa manhã. Queremos, Pai, te louvar e te agradecer porque o Senhor, Pai, é bom. O Senhor, Pai, é rico em misericórdia, em graça. E muito obrigado, Senhor, por ter nos amado, né? Como o Senhor enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E nós reconhecemos, Pai, tamanha obra redentora do Senhor Jesus. Queremos, Pai, te pedir, Pai, te entregar essa live em tuas mãos, que seja o Senhor, Pai, no controle de tudo, que seja o Senhor, Pai, falando conosco nessa manhã, tocando, Pai, os corações, falando, Pai, através de mim, Pai, o que o Senhor deseja falar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E nós já repreendemos, Pai, todo mal, todo levante, Pai, de Satanás contra, Pai, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Eni, Wilton, Leidiane, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, hoje o tema da nossa live é a armadura de Deus. Como podemos usar, né? E quais são os elementos? São 7 elementos da armadura de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, os calçados do Evangelho da Paz. Pode ser, né, como são muitos elementos, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Pode ser que não dê tempo de falar tudo hoje. Se caso não der tempo, aí a gente faz hoje uma parte 1. E aí na semana que vem, na próxima live, a gente faz a parte 2, tá bom? Porque é um tema, né, grande e não dá pra, né, falar correndo. Bom dia, Maria Helena. Sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos ler sobre Efésios 6:10. Abra, por favor, sua palavra. Efésios 6:10. Vai falar sobre a armadura de Deus e seus elementos. Efésios 6:10 vai falar assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nós lemos agora Efésios 6:10 em diante. O que é a armadura de Deus? A armadura, de acordo com a palavra, é o que nós precisamos, usar para resistir aos ataques do diabo, para nos mantermos firmes. Aqui na palavra do Senhor vai falar que quem veste a armadura de Deus não será abalado. Efésios 6:13 vai falar isso, olha o que vai falar no verso 13. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Então, quem veste a armadura de Deus não será abalado. E nós passamos por muitas das vezes por batalhas espirituais e precisamos dessa armadura espiritual para vencer. O diabo, e suas forças estão a todo momento organizando, se equipando. Por isso que nós precisamos também nos preparar. Nós falamos na live passada sobre as astutas, as ciladas do inimigo, como que ele faz, para atacar o povo. E o Senhor aqui nos dá esse revestimento espiritual, que é a armadura de Deus para nos proteger contra as ciladas do diabo. Então, a armadura de Deus, ela nos protege e nos ajuda também a alcançar a vitória. Paulo, quando ele escreveu sobre isso, em Efésios, ele estava preso em Roma. E naquela época era muito comum ele ver exércitos, soldados, Paulo conhecia muito bem as roupas, os equipamentos, as armas dos soldados. Na própria prisão ele era vigiado pelos soldados. Então Paulo usou uma linguagem figurada, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como um cinto, como a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada. Nós também devemos carregar conosco. O que vai significar esses elementos? O cinto, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Então, a armadura de Deus, ela é composta por elementos fundamentais, elementos espirituais que são fundamentais para uma caminhada cristã, saudável e frutífera. Não é à toa que Paulo recomendou que a igreja de Éfeso, que em meio às suas lutas e dores, deviam estar preparados. Assim como eles precisaram nós também precisamos nos revestir de toda a graça de Deus e de todo o conselho espiritual. Os dias são maus. E não são poucas, as lutas que às vezes a gente passa, dificuldades que a gente enfrentando, e muitas das vezes até é difícil, a gente manter a nossa fé, mas nós precisamos perseverar no Senhor e nós precisamos manter firmes perante ao Senhor. Mas como que nós podemos fazer? O que nós precisamos para nós sermos vencedores nessas batalhas espirituais? A armadura de Deus, ela é fundamental na batalha espiritual. Com ela, nós estamos protegidos por mais tipos de ataque do inimigo e de seus agentes. Você que entrou agora, a gente está lendo Efésios 6:10. Abre aí, por favor, para vocês acompanharem.
Efésios 6, 10 em diante. Então, por isso que a palavra do Senhor vai falar, olha, fortaleçam-se. O que significa? Ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber o quê? Força. Então, o Paulo está falando aqui, fortaleçam-se. É necessário que eu e você nos revestimos o quê? Da armadura, que é onde vai haver o quê? A força, vai trazer fortalecimento para nós. Ou seja, devemos nos revestir com a força do poder de Deus. Devemos estar abertos à direção do Espírito Santo, para que as habilidades, os dons espirituais se manifestem em nossas vidas de maneira contundente. Então, de acordo com Paulo, aqui nas Escrituras, nós só podemos permanecer firmes diante do ataque do diabo se nós estivermos revestidos dessa armadura. Além disso, ele fala, uma poderosa revelação para nós sobre a carreira cristã, sobre quem de fato somos os nossos inimigos. Na palavra do Senhor vai falar, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades que agem através daquela pessoa. E aí, quando você percebe isso, você entende que é algo espiritual, você já começa a utilizar suas armas espirituais para você lutar com o principado e a potestade. Certo? Então, nós falamos até nisso também na aula, na live passada, sobre isso, como você identificar, É claro que o Espírito Santo nos ajuda muito a ter esse discernimento espiritual, Talvez hoje você está ouvindo aqui a live e você não tem esse discernimento, e você pode pedir a Deus, o Espírito Santo para te ajudar, para colocar em você aí o discernimento espiritual para você saber, se aquilo ali, se aquilo que você está passando, se aquilo que a pessoa está falando com você, que às vezes está lançando palavras que estão te chateando, te magoando, e aí você fala, Senhor, me ajuda a ter o discernimento espiritual, porque talvez é um principado, é uma potestade que está ali por trás daquela pessoa, que a pessoa está sendo influenciada. E aí o inimigo está usando aquela vida para atingir você. Então é muito necessário nós estarmos atentos a essas coisas. Então, a gente vai ver aqui agora um dos aspectos, cada um dos aspectos desses elementos das armaduras de Deus e como a gente pode usar na batalha espiritual, tá? Então, a gente vai ver os 7 elementos. Então, nós vamos começar falando sobre o cinto da verdade, que vai falar sobre em Efésios 6, 14. Vamos ler lá? Efésios 6, 14. Efésios 6, 14 vai dizer assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Então, o que é o cinto da verdade? Nós vamos ler aqui agora. A primeira parte da armadura de Deus é a verdade. Isso porque a verdade é um aspecto fundamental do caráter do nosso Deus. O cinto é importante porque ele une o que? A armadura, Ele une a couraça da justiça, traz ali um sustento. Então, conhecer a verdade, ela é essencial para firmar a fé e garantir a vitória, porque Jesus é a verdade. A palavra do Senhor vai falar em João 8, olha o que vai falar. João 8, 32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela liberta. O cinto da verdade. O cinto da verdade também santifica. Olha o que vai falar em João 17. João 17, 17. Vai dizer assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O cinto da verdade nos traz essa convicção que a palavra do Senhor é a verdade. Aí vai falar, terceiro ponto, não pode ser resistida. Olha o que vai falar em 2 Coríntios 13, 8. Porque não podemos contra a verdade, senão pela verdade.
Quarto ponto, se revela na palavra de Deus. Então essa verdade, né, ela vai se revelar na palavra. Olha, ele vai falar em Salmo 119, 142. 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. E olha o que vai falar no quinto ponto. A mentira não é fruto da verdade, mas do inimigo, do diabo. Em 1 João 2 vai falar sobre isso. 1 João 2, 21. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Em João 8, 44 vai dizer também que quem é o pai da mentira? Vamos ler? Vamos ler juntos? Abra sua palavra, por favor, em João 8, 44. Vamos ver o que o Senhor está nos instruindo aqui através da palavra. João 8, 44. Vai dizer assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, você vestir o cinto da verdade vai totalmente contra, né, ao quê? Olha o que está falando aqui. Quem que é o pai da mentira? Então, você vestir o cinto da verdade é o quê? Buscar a palavra do Senhor, que Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Se posicionar como um filho do Senhor. E na cruz, né, Jesus, ele se entregou ao quê? Ao Deus de verdade, né, por amor a nós. Então a igreja também, ela está fundamentada na verdade. E este é um fundamento eterno. Por isso nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. Em Efésios 4, 25, vai dizer assim, olha: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Então, olha o que o Senhor está falando, né? Que nós precisamos o quê? Abandonar a mentira. E olha que interessante, algumas pessoas pensam assim: ah, mas é uma mentirinha, não tem nada a ver, né? Ah, mas será? É só uma brincadeirinha, né? Muitos falam assim que não tem a ver, mas a palavra do Senhor vai falar que quem é o pai da mentira? É o diabo. E nós não podemos servir, né, ao diabo. Então nós precisamos servir a quem? A Deus, que é o Deus da verdade. Então a mentira, ela também vai ter um grande potencial de destruição. E por este motivo, em várias ocasiões, a Bíblia ela menciona que Deus é contra a mentira e ordena seu povo não mentir. Vamos ver a parte que vai falar na palavra sobre isso? Olha que vai falar em Levítico 19, 11. Levítico 19, 11. Vai falar assim: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, olha o que o Senhor está falando, né? Não mintam. Outra prova que Deus abomina a mentira é um dos 10 mandamentos, que vai falar: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a mentira também ela é algo que destrói o quê? Os relacionamentos, tanto das pessoas com Deus, como entre pessoas. Jesus também falou que algumas vezes, né, sobre a mentira, em João 14, 6, ele, né, descreve como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é por acaso que o diabo ele é descrito na Bíblia como pai da mentira, porque ele é um enganador, ele é um mentiroso. E nós não podemos, né, como filhos de Deus, como novas criaturas, né, a errar, continuar errando neste ponto.
Então nós vemos na Bíblia que quando Deus criou o mundo, né, a serpente, ela usou o quê? De uma das artimanhas, que foi o quê? A mentira, para enganar Eva e convencê-la a comer do fruto proibido. Então a mentira, ela foi um instrumento usado pelo próprio diabo para causar o quê? A separação entre o ser humano e Deus. E é por isso que uma das estratégias que o inimigo mais usa hoje é a mentira. Por quê? Ele é um enganador. Então ele vai lançando os dardos na mente, os dardos inflamados, né? Que você, palavras ruins, palavras que você não tem jeito, que você não é ninguém, que você não é amado por Deus, porque você já errou tanto, porque você já fez tanta coisa, e aí você não tem mais direito ao perdão de Deus. Mas nós vamos ler aqui mais pra frente, que nós vamos falar sobre isso, que há sim um perdão do Senhor, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas existe um caminho, né, para nós pedirmos o perdão do Senhor. Existe um caminho da gente se posicionar, né, como os filhos diante do Senhor, né? Eu lembro agora aqui da história de Davi, né, o rei Davi, ele errou, né, com Batseba, né, mandou matar lá o seu esposo Urias, mas ele se arrependeu diante do Senhor, né, e o Senhor o perdoou, mas isso também não anulou a consequência do pecado. Né? Uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é anular a consequência. Não tem jeito. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Então, o inimigo, ele muitas das vezes quer fazer o quê? Lançar coisas ruins na nossa mente para fazer nos sentir mal mesmo, não queridos por Deus, né? E a palavra do Senhor não fala sobre assim, né? Que fala que nós somos amados, né, pelo Senhor. Então, quando nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos transformados por essa tamanha graça e nós abandonamos tudo que já não faz mais parte, né, da nossa nova criatura em Cristo Jesus. Então, Deus, ele é santo, ou seja, nele não há vestígio de pecado e injustiça. Por este motivo, o Senhor, ele não tolera a mentira. E assim como todo pecado, ele tem uma consequência, né? Nós vamos falar sobre aqui. É importante nós falarmos aqui que Jesus, ele é a verdade. Ele veio para destruir as obras e as mentiras do inimigo. Então Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que ele enviou seu Filho Jesus para nos mostrar a verdade e nos libertar. E para nos trazer o quê? Uma nova vida, vida em abundância. E glória a Deus por isso. Então, a mentira também, ela traz consequência. Olha o que vai falar em Provérbios 6,16. Aqui vai falar que o Senhor lista, né, 6 coisas que ele odeia. E uma delas é a língua mentirosa. Deus odeia a mentira. E vou ler para vocês aqui o Provérbios 6,16. Mas antes disso eu queria só citar o Jeremias 17,10, que vai falar que o Senhor examina a nossa mente. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, 17,10. Estou na dúvida aqui. O Senhor, ele examina o que? A nossa mente. E ele examina o nosso coração, ele sonda. E ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então não tem como, né? Plantou, colheu. Não tem como, né? Fugir dessa colheita. Então, olha o que vai falar em Provérbios 6,16. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, e 7 a sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então isso são coisas que o Senhor abomina, são coisas que o Senhor odeia. E às vezes, né, algumas pessoas pensam assim, eu falar isso aqui, fazer isso, vai passar despercebido, né, aos olhos das pessoas, porém aos olhos de Deus,
não passa despercebido, porque a todo momento o Senhor está nos olhando, o Senhor está avaliando o nosso coração, examinando a nossa mente, né, para ver como que vai ser retribuída a cada um segundo a sua obra. E conforme eu falei da consequência da mentira, do pecado, né, a Bíblia vai falar que existe um castigo para os mentirosos. Por isso que quando nós falamos do cinto da verdade, nós precisamos o quê? Abandonar tudo aquilo que faz parte do velho homem, que não faz parte mais da nova criatura. Olha o que vai falar sobre em Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, ele está falando em Apocalipse 21:8. Então, existe uma consequência para o quê? Os mentirosos também. Então, quando uma pessoa mente, ela abre brechas também para o inimigo entrar. Mas quando nós vestimos o cinto da verdade, você se mantém firme. Olha o que vai falar lá em Efésios 6:14. Efésios 6:14 vai falar assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Então, quando você veste, você coloca o cinto da verdade, você se mantém firme. Esse é o primeiro elemento da armadura de Deus. Agora nós vamos para o segundo, a couraça da justiça. Eu vou falar sobre esse, da couraça da justiça, e aí os próximos a gente deixa para a próxima live, tá bom? Porque já é 7:30. Então vamos lá. A couraça da justiça. Para que serve, né? A couraça é onde a gente coloca aqui, né, no peitoral, nas costas. Ela, quando o soldado, né, romano usava, ele cobria o quê? A frente e as costas. Era feita o quê? De couro e metal, para que as flechas e as espadas não penetrassem e atingissem os órgãos vitais. Então, nessa parte do corpo humano, nós encontramos um dos mais órgãos importantes, que é o quê? O coração. É dele que procede as nossas intenções. Por isso é necessário protegê-lo com a couraça da justiça. E olha que interessante que vai falar em Tiago 1:27. Abram comigo, por favor, Tiago 1:27. Olha que vai falar. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha aqui, em Jesus nós fomos o quê? Justificados. Agora nós estamos do lado da justiça. Então o coração protegido pela couraça da justiça também não se deixa se corromper pelo pecado, pelo que? A corrupção do mundo, né? Então a couraça da justiça é um elemento da armadura de Deus que nos protege na batalha espiritual. A justiça de Deus protege o coração. Então nós termos um coração voltado para a justiça de Deus é muito importante na vida do cristão. Todo cristão, ele enfrenta, né, uma batalha espiritual. E por isso Deus nos deu o quê? Uma armadura espiritual para nos proteger. Então a justiça de Deus protege áreas importantes da nossa vida, como as inclinações, os sentimentos. Por isso é importante nós conhecermos e lembrar da justiça de Deus. Deus, em sua justiça, não deixa o pecado, né, sem consequência, como nós falamos. Mas como todos nós pecamos, Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós. Agora, quem é salvo tem Jesus morando dentro dele, que é o que? O Espírito Santo. E vive pela justiça de Jesus, que foi castigado em meu lugar e em seu lugar. Assim, a justiça de Deus nos salva.
E glória a Deus por isso. Então, para vestir a couraça da justiça, é preciso lembrar que Jesus nos justificou. Devemos tentar sempre fazer o que é justo, o que é certo, rejeitando o que é a corrupção, o egoísmo, né? E quando nós errarmos, nos arrepender diante do Senhor, pedir perdão. E como que a couraça, ela nos protege, né? Como que essa couraça da justiça protege? Além dela proteger, né, os órgãos vitais mais importantes, né, o coração, é engraçado que nós não podemos viver, né, sem esses órgãos vitais. Então, é uma proteção ali forte, né, que nós precisamos. E por quê? Para a gente não ficar o quê? Frágil, vulnerável em batalhas. Né, com a couraça da justiça, ela protege a nossa vida ao ponto de nos manter o quê? Firmes e não vulneráveis. Então, nós precisamos vestir essa couraça da justiça, refletindo o quê? Na justiça de Deus e aplicando a nossa vida. E olha que interessante, a couraça da justiça, ela nos leva ao quê? Ao arrependimento. A justiça perfeita de Deus realça as nossas falhas e mostra que nós precisamos do perdão de Deus e da sua ajuda para mudar. A couraça, ela também o que? Nos livra da culpa, porque Jesus justifica todo aquele que se arrepende. Pela justiça de Deus, nós não precisamos mais viver presos pela culpa de pecados, porque nós somos perdoados. E é isso que eu falo para vocês, muitas das vezes o inimigo usa essa culpa para te acusar, né? Porque o inimigo, ele é um acusador, a todo momento está ali tentando ali, né, lançar dardos inflamados, e muitos têm se apegado a isso aqui, ó. Se sentem culpados, não conseguem se perdoar, né? O auto perdão, porque o Senhor, ele já levou sobre si. Né? Quando aqui vai falar, olha, que o Senhor justifica aquele que se arrepende. Lembra que eu falei de Davi? Davi pecou, ele se arrependeu diante do Senhor. Então é necessário nós nos colocarmos diante de Deus e se arrepender para que nós possamos ser justificados por Jesus. Tomar posse disso. A couraça da justiça também nos protege do pecado. Sabemos que pela justiça de Deus, todo pecado tem consequência. E isso nos leva a pensar 2 vezes, 3 vezes antes de quê? De cair em tentação, antes de cair, antes de praticar aquele pecado. Porque você vai lembrar que o pecado traz consequência. E que vai contra, né, os princípios do Senhor. Então nós vestimos essa couraça da justiça. E ela traz também essa proteção. Uma outra coisa que a couraça da justiça também nos protege, ela destrói o que? A indiferença. Cria, né, em nós o desejo de ver o que é a justiça feita e a coragem para lutar pela justiça. Né? Então você já não fica mais naquele estado neutro de achar que tudo é normal, né? Quando você vê, né, alguma injustiça sendo cometida, você, né, cria o desejo de falar assim: Senhor, tu és o juiz, tu és o advogado fiel, entra nessa causa, né? Você consegue se posicionar, porque a couraça da justiça, ela destrói essa indiferença. E o outro ponto, ela vence o quê? O desespero. Nas situações mais injustas que passamos, né, o que vivemos, sabemos que Deus está vendo, que Deus é o nosso advogado e Ele entrará, né, trazendo ali restauração com toda a justiça, porque o nosso Deus, Ele é advogado. Em Isaías 51, olha o que vai falar a palavra do Senhor. Isaías 51, 4. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então o Senhor, Ele é o nosso juiz. Então a couraça da justiça nos torna espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando todo o pecado e as mentiras do diabo. Olha o que Paulo vai falar
Em Efésios 6, né, ele fala que o soldado cristão, ele deve se vestir o quê? Da couraça da justiça. Essa justiça que Paulo se refere é o quê? A justificação atribuída por Deus pela graça, por meio da salvação em Cristo Jesus, que nós recebemos o quê? Pela fé, ou pela prática da vida cristã. Então a justiça essa nos leva a ter uma boa consciência diante de Deus e das pessoas. A maior luta que nós temos aqui, né, como salvos do Senhor, é vivermos contra o pecado, né? Porque a carne, ela é inclinada para pecar. Então uma das maiores lutas, né, que os salvos do Senhor encontram nessa terra é essa luta constante contra o pecado, né? Não ceder aos desejos da carne. Então, quando nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, essa luta, ela existirá. Porque o inimigo, ele quer que nós o quê? Pecamos. Porque assim como ele enganou Adão e Eva, né? E houve o quê? Uma separação. A palavra do Senhor vai falar que Deus ia visitar no jardim, né, Adão e Eva todos os dias. E aí, quando acontece isso, houve o quê? Uma separação no relacionamento ali direto com Deus. E aí Deus teve que interceder, né? Deus teve que interceder e enviou Jesus, né, para morrer em nosso lugar. E hoje nós podemos ter acesso a essa vida eterna. Então, a todo momento o inimigo quer que o quê? Nós pecamos, quer que nós falhamos, porque ele sabe que o pecado nos afasta de Deus. E é por isso que existe uma luta constante, uma luta espiritual, para que nos mantemos firmes aqui nessa terra. E como que você vai ficar firme, enfrentando as ciladas do inimigo? Se vestindo de toda a armadura de Deus. Se vestindo o que? Do cinto da verdade que nós falamos. Se vestindo o que? Da couraça da justiça e dos outros elementos que nós vamos falar também. Então, o soldado de Deus, ele tem seu coração protegido pela couraça da justiça, ele não tem nada a temer. Como então eu posso vestir a couraça da justiça? A primeira coisa é crendo que Jesus Cristo é o Salvador. E o segundo, vivendo retamente diante de Deus e dos homens. Em Filipenses 4:8 vai falar sobre isso, viver retamente diante de Deus. Olha que a palavra do Senhor vai nos instruir. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E olha, queridos, nos momentos em que o inimigo querer acusar você, dizendo que você não é amado por Deus, que você não tem perdão, que os seus pecados não têm perdão, você deve se lembrar da couraça da justiça que nos é dada por meio da salvação em Cristo Jesus. Olha o que o Senhor vai falar em Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem é o inimigo para chegar e falar para você assim, você não tem perdão, você não é merecedor dessa graça? Porque você tanto tempo você caminhou, você falava da palavra de Deus, você ia na igreja, você fazia isso, aquilo, você fazia tantas obras e agora você não faz mais, agora você acha que você é digno de voltar? Mas vocês lembram da passagem do filho pródigo, da parábola? Ele saiu, gastou a sua fortuna. E aí, quando ele voltou, né, ele queria ser o quê? Servo do seu pai. Mas o seu pai o recebeu tão bem, que ele falou assim, não. Pediu os servos, busquem a melhor roupa, vamos fazer um banquete. Porque o filho retornou à casa. E ele recebeu, né, um tratamento ali, digamos que VIP, pelo pai dele, porque o pai se alegrou que um filho retornou para casa. E é assim que Deus faz conosco. Não importa, né, o que você fez, para onde que você foi, importa o seu coração agora diante de Deus, de se derramar diante dele e falar assim, Senhor, me perdoa, porque hoje eu volto para os caminhos do Senhor. E Deus, que é rico em misericórdia, ele pega e nos abraça e nos transforma novamente. Porque enquanto nós vivermos aqui nessa terra, existe uma luta muito grande das trevas querendo o quê? Fazer com que nós pecamos e que o Espírito Santo o quê? Nos santifique. Então é uma luta a todo momento, né? Então o inimigo ele anda o quê? Ao derredor querendo o quê? Tragar.
querendo achar brechas. Mas nós somos guardados pelo Deus de Israel. O nosso guarda não dorme. E Ele envia anjos para guardar. E graças a Deus por isso. Então nós precisamos de viver o quê? De maneira digna do Senhor. E tendo o coração sincero e cheio de amor. Falando sempre a verdade. E lembrando, sendo o quê? Obediente às escrituras do Senhor. Olha o que o Senhor vai falar em Isaías 43, 25, para a gente finalizar aqui a live. E aí na próxima semana a gente vai terminar sobre os elementos da armadura. Não vai dar tempo de falar tudo hoje. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais de seus pecados. Olha o que o Senhor está falando, que por mais que nós pecamos, Ele é um Deus tão misericordioso que Ele não vai se lembrar mais dos pecados. Por quê? Porque você se arrependeu, porque você se derramou, você se humilhou diante de Deus e falou, Senhor, eu preciso de Ti. Então Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é rico em amor, misericórdia. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, mas também Ele promete que não vai lembrar mais dos nossos pecados. E é engraçado que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas por seu amor sublime, Ele nos dá uma nova chance e apaga os nossos pecados. Então lembre-se disso, não importa o quão grande tem sido as suas falhas. Deus pode perdoar você e apagar as suas transgressões. Então vestir a couraça da justiça é ter essa certeza da justificação. Ou seja, saber que os nossos pecados já foram perdoados. E é essa verdade que nos protegerá contra as acusações do inimigo. Olha o que esse Deus maravilhoso vai dizer para nós. Não temas, em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus por isso. Então não deixa, gente, o inimigo ficar lançando dados inflamados em você, falando que você não é ninguém, porque você é sim um filho de Deus amado para a honra e glória de Deus. E vai chegar um tempo que nós vamos morar com o Senhor na Nova Jerusalém, que está sendo preparado para aqueles que alcançarem a salvação. Então nós não podemos trocar, né, essa grande obra redentora do Senhor por pequenos prazeres aqui dessa terra. É necessário uma santificação, é necessário nós vestirmos o cinto da verdade, a couraça da justiça, vestirmos o que? A armadura completa, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, para o quê? Para nós ficar firmes contra as ciladas do inimigo. A própria palavra do Senhor está falando. Em João 10 vai falar que o ladrão veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Então nós precisamos estar o quê? Antenados, porque a própria palavra do Senhor já nos alerta desse inimigo. Eu não quero falar aqui do inimigo, que o inimigo é isso e aquilo, mas eu quero te alertar, né, que o inimigo, ele não está brincando, ele está interessado em o quê? Em ceifar vidas, levar o máximo de almas que ele conseguir para o inferno. Mas eu creio que eu e você vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós não vamos ceder às tentações. Nós não vamos cair nas ciladinhas, nos enganos do inimigo. E eu quero te falar, gente, foi difícil essa noite para dormir por causa dessa live, por causa dessas coisas que eu iria falar aqui. Porque o inimigo não fica satisfeito, porque eu creio que muitos aí desse lado estão sendo alertados. Estão ficando o quê? Vigilantes. E o inimigo não quer isso, porque o inimigo quer que fiquemos o quê? Dispersos, né? Preocupados só com o nosso dia a dia, com a nossa vida e esquecer da parte espiritual. Mas não, o Senhor está nos alertando. E glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra que Ele colocou aqui hoje, nessa manhã, para que nós possamos estar atentos a essas coisas. Amém? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre os calçados do Evangelho da Paz,
sobre o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Oremos para dar tempo de falar tudo na próxima live, né? Mas nós vamos encerrar a live agora. Quero que você compartilhe também essa live, envia, né, para um amigo, uma amiga, um familiar que precisa também estar atento, gente, porque o inimigo não está brincando dessas coisas. Né? O inimigo não está brincando de ser inimigo. Nós precisamos estar atentos, mas nós não precisamos também temer, porque o Senhor é conosco. O nosso Deus é o nosso Pai forte. Amém? Vamos orar agora para a gente encerrar. E até semana que vem, aguardo você na próxima live para a gente finalizar esse tema, viu? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais esta manhã. Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Pai, que está aqui na live, cada um, Pai, que vai assistir depois. Que seja o Senhor, Pai, abençoando a vida deles. Que seja o Senhor, Pai, nos trazendo um alerta, Pai, de como, Pai, viver aqui nessa terra. Nos ensina, Pai, a vestir toda a sua armadura. Nos ensina, Pai, a vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado dos evangelhos da paz, Pai. Porque a tua palavra vai falar que aqueles que vestem a armadura, eles resistem. Eles ficam-se firmes, Pai. Então, Pai, nos ensina, Pai, a receber essa capacitação do Senhor. E que seja o Senhor, Pai, falando ao nosso coração. Que seja o Senhor, Pai, avaliando, Pai, se há alguma conduta em nós que precisa ser mudada. Que Teu Espírito Santo possa nos confrontar. Que o Espírito Santo possa nos falar, Pai, o que é preciso nós mudarmos. Talvez a forma de falar, talvez a forma de vestir, talvez a forma de pensar. Não sei, Pai, o que nós precisamos, mas o Senhor, Pai, é que está a todo momento conosco, avaliando, Pai, examinando a nossa mente, avaliando o nosso coração. Então, Pai, nos mostra, Pai, se há algo em nós que precisa ser mudado e nos dá, Pai, esse discernimento para nós nos arrependermos diante do Senhor, arrepender verdadeiramente ao ponto que nós não vamos mais praticar, Pai, essas falhas. É um perdão genuíno que vem do nosso interior, que vem, Pai, da nossa alma e fala assim, Senhor, perdão por esse pecado, eu não vou cometer mais. Então nos ensina, Pai, e nos livra, Pai, das artimanhas de Satanás, das ciladas, aquilo, Pai, que está em oculto, aquilo que está encoberto, que seja revelado, que venha trazido à luz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe, Pai, enganar, não nos deixe, Pai, perecer, Pai, por falta de conhecimento. Nos ajuda, abre o nosso entendimento. Pai, nos ensina, Pai, a estudar mais, buscar mais a palavra do Senhor, buscar mais coisas, Pai, que vão nos edificar. Ensina, Pai, nós, Pai, a pararmos, Pai, de perdermos tempo aqui nessa terra com tantas coisas que nós assistimos que às vezes não traz nenhum crescimento para nós. Mas o Senhor, Pai, é um Deus de amor, é um Deus que santifica. E muito obrigado, Pai. Então direciona os nossos caminhos, guarda, Pai, os nossos pés, guarda, Pai, a nossa família, Pai. Nos guarda no esconderijo do Altíssimo, Pai, onde as trevas, Pai, não pode tocar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo, Pai, a vida de cada um, Pai, que esteve aqui nessa live, para a honra e glória do Senhor. E seja o Senhor, Pai, enviando também resposta para a oração dos teus filhos. Aqueles que precisam, aqueles que têm se mantendo firme, Pai, cingidos com o cinto da verdade, com a couraça, com toda a armadura. Que seja o Senhor, Pai, enviando resposta para eles, Pai, porque o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é o Deus Jeová Jiré. É o que abre as portas, é o que é o provedor. E muito obrigado, nós cremos, Pai, na nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Bom dia para vocês. Excelente sexta-feira. Vistam-se aí da armadura para vocês ficarem firmes, porque é isso que nós somos diante do Senhor. Nós somos filhos fortes e firmes. Amém? Um beijo. Excelente final de semana para você.